Le jour où je t'ai vu, le muguet embaumé, le muguet embaumé. Là-haut, loin dans les nues, tous les oiseaux chantaient, tous les oiseaux chantaient. Existe uma forma correta de se aplicar o perfume? Existiriam diferenças na aplicação de homem para mulher? Como fazer o seu perfume durar por mais tempo? Esta e outras perguntas estarei respondendo dentro de instantes. Você está em Shiva Sets. Des yeux qui font baisser les miennes, en ride qui serpente sur sa bouche, voilà les portraits sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots dans tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je Pretendo cobrir o máximo possível, então talvez este vídeo seja um pouquinho longo. Bom, em primeiro lugar, para aquele que está iniciando na compra do seu perfume, o que você tem que levar em consideração é adquirir um produto de boa qualidade. Então, neste sentido, eu recomendo que vocês se atenham a produtos originais. Dentro da educação francesa, fazer uma cópia de um perfume é algo considerado como, antes de mais nada, extremamente mal educado. Para o francês, produtos devem ser, sim, originais. Por quê? Porque eles devem ter criatividade dentro deles. Não é simplesmente como passar uma folha por uma máquina Xerox e sair do outro lado a outra cópia. Não é assim. Perfumes originais, normalmente os de boa procedência, eles passam por processos altamente sofisticados, processos de pesquisa, se não de meses, de anos. Tome, por exemplo, a história de Thierry Mugler, que fez o Angel. A coisa remonta a momentos até de infância. Então, por mais similar que você possa ter um perfume a baixo custo, você tem que ter a seguinte consciência: esse perfume não é o original. Ele não tem a vida do original. E vida, aqui, eu não estou me referindo ao sentido da longevidade dele, o quanto ele fixa ou o quanto ele projeta. Eu estou me referindo aos acordes que estão dentro de determinada fragrância. Então, falta vida. É isso. Falta vida. Então você pode sair com um cheiro muito semelhante ao original. As pessoas, algumas podem perceber que não é, outras podem se enganar, mas ao nariz que é treinado, ele vai conseguir identificar. Então se atenha ao original. No mais, a pergunta assim, primeira é: como aplicar um determinado perfume? E onde aplicar?
Pelo corpo humano, você tem os chamados pontos de pulsação. Existe um ensinamento que diz que estes pontos é onde você deve aplicar um determinado perfume. Então, por exemplo, você deve orientar o borrifador, o spray, para as seguintes áreas corporais. Essa é a primeira forma. Uma aplicação ao ombro, a outra central, direção central, e a outra para o outro lado, no outro ombro. O cuidado que você deve tomar é não aplicar com proximidade, mas colocá-lo a uma certa distância. Esta é a primeira forma e a forma mais simples. A segunda forma é os pulsos. Então, você pode colocar um spray, 2 sprays, e em seguida, passou para o outro lado. A outra forma, ainda em relação aos pulsos, é você ter uma certa distância e aplicá-lo, ou diretamente ou em risco, de um lado e depois para o outro. Há outros pontos que também você pode aplicar o perfume. Primeiro, aqui, atrás das orelhas, mova sua cabeça não em direção ao spray, para que o spray não vá para a sua área facial. Este é um cuidado que se deve ter em relação à aplicação. Muitas pessoas, desconhecendo, aplicam o spray na mão, aplicam no rosto, na bochecha. Isso não é recomendável. Eu menciono para colocar, por exemplo, se for aplicar 2 vezes no pulso, que você o faça primeiro na mão esquerda e depois para a direita, porque a direita é a mão que você cumprimenta. E é muito desagradável você pegar e ir cumprimentar uma pessoa e passar o teu perfume ali para ela. Às vezes as pessoas elas gostam de estarem próximas do seu perfume, mas elas não querem levar aquele perfume junto delas, por uma série de motivos. Há uma outra forma de aplicação, e esta forma é considerada assim, dito ser a forma do príncipe ou da princesa. Então, simplesmente se faz um arco e faz um spray. E, então, entra-se dentro dessa nuvem. Bom, em primeiro lugar, isso daí vem de uma tradição assim, francesa em atribuir, vamos dizer, determinadas modas a reis, rainhas. Não que isso tivesse vindo dos reis e das rainhas, porque naquela época não havia spray. O que se sucede é apenas um movimento de memória, porque para você fazer isso, você vai gastar uma grande quantidade de perfume. Isto somente é viável para as pessoas que podem ficar comprando perfumes à torta e direita, que não tem problemas o perfume cair por sua roupa, e tudo bem. Mas existe um problema nisso. O primeiro problema é que parte dessa nuvem vai cair sobre a sua cabeça. Mulheres, principalmente, devem fazer atenção, porque o álcool que aqui está presente pode danificar o seu cabelo. E também pode vir para a sua roupa. Mas em questão do vestuário, eu vou falar loguinho. No momento, ater-se a estas posições. Existe também uma outra forma de aplicação para as pessoas que são mais sensualizadas. Então, na França, por exemplo, eles aplicam atrás. E quando eu me refiro atrás, me refiro à base da coluna.
é um outro local que também aplicam motivos variados. Uma coisa que deve ser evitada a todo custo é o spray vir para o rosto, conforme eu estava dizendo. Por quê? Na França, por exemplo, o francês, ele em si é um beijoqueiro nato, mas é muito ruim. O perfume é para ser cheirado, não para ser degustado. Então é horrível realmente quando você chega perto de uma pessoa e dá um beijo nela e o perfume fica na sua boca. É muito ruim. E existem mulheres que simplesmente fazem isso. Existem homens que também fazem isso. Não pode. O que eu estou falando é apenas no sentido de conselho. Na realidade, qualquer um pode usar o perfume da forma que quiser. Agora, eu estou apenas passando aquilo que me foi passado durante todas as minhas idas à França. Quando eu trabalhava massageando, mulheres me contavam como era realmente o procedimento. Realmente eu vim a confirmar a veracidade disso. Existem diferenças de se passar um perfume para o homem com relação à mulher? Sim. A mulher, por exemplo, madames, devem colocar perfume atrás dos joelhos, aqui atrás, durante o verão. Existem pessoas que são sensíveis ao cheiro, aquelas que estão se perfumando, e não gostam de cheiros fortes, mas, no entanto, determinados perfumes as atraem. Então, a recomendação que eu faço é não aplicar na área frontal, mas colocar, por exemplo, atrás da nuca. Apesar de não ser um ponto onde haja um fluxo sanguíneo, também acho assim um pouquinho, diria, discutível o fato desse ponto ter que ser o de pulsação, porque se você for fazer assim as áreas de emanação de calor, são as áreas onde o perfume vai se tornar mais volátil e, portanto, vai projetar mais. E isto pode ser na cabeça, pode ser nos ombros, né? Aqui, nesta outra parte. Agora, eu me referi à nuca, não à cabeça, porque se você aplicar direto, dependendo de como você faz o seu tratamento capilar, pode prejudicar o seu cabelo. Há uma forma, por exemplo, que se pode aumentar a silagem do perfume. Não confundir com a projeção. A projeção é como se fosse uma aura que te envolvesse. E a silagem é aquele momento em que você, saindo de um determinado local, você deixa um rastro. Para as mulheres, é muito mais fácil. Aquelas que têm o cabelo comprido. No meu, por exemplo, não dá para fazer. Mas quem tem o cabelo comprido, apenas tacar uma nuvem nas pontas. Então você vai provocar um aumento da silagem. Agora, aonde você não deve passar perfume? Você não deve passar perfume debaixo das axilas. Você não deve passar perfume nas áreas genitais. Por quê? Porque, devido ao álcool ali existente, pode ocasionar uma irritação. Você vai sentir, com certeza, queimar. Não vai ocasionar um dano sério, mas vai lhe dar um desconforto. E, por outro lado, dependendo do que seja o seu momento, existem áreas, conforme eu lhe disse, perfume não é para ser degustado. Ok? Bom, vestimentas. Podemos aplicar perfume naquilo que vestimos? Com toda certeza, indo na contramão do que você já tem ouvido ou do que você pensa, sim, pode ser aplicado.
O cuidado é o seguinte: roupa branca, não. Seda, de nenhuma cor, não pode aplicar sobre seda. Não pode aplicar sobre pele de animais. Não pode aplicar sobre couro. O restante você pode aplicar. Mas qual é o cuidado que você tem que ter? Distância. As mulheres devem fazer um V, ou seja, um ombro, desce até a área do umbigo e sobe para o outro ombro. E pronto, e está feito. Uma coisa que você não deve fazer. Digamos que você esteja aplicando um perfume, um Chanel número 5. Se você aplicou e no outro dia você vai usar aquela roupa, você não pode, não deve aplicar outro perfume em cima. Você somente poderá aplicar o mesmo, ou aguardar até que aquele aroma saia, ou até que você lave a roupa. Okay? É evidente que, dependendo do tipo de perfume que você estiver utilizando, tem coisas que você poderá fazer e tem coisas que você não poderá fazer. Então, tomemos, por exemplo, spray. Todas essas coisas podem ser feitas por spray. Não será possível se fazer com relação, por exemplo, a amostras, como essa. Não é possível fazer dessa forma. O máximo que você pode fazer, esse daqui não é um spray, então é colocar o perfume ou no dedinho e aplicar, ou colocar diretamente, observando para não escorrer, somente nesses pontos. É o que você poderá fazer. Há que se ter também atenção ao tipo de perfume que você está utilizando. Há diversos tipos de concentração de perfume. E neste sentido, eu estou querendo me referir ao que algumas diferenças sem entrar nos valores de concentração. Mas, por exemplo, você tem o extrato de perfume, né? Que é um perfume que já está sem álcool. Nesse caso, eu tenho aqui, por exemplo, o Escada. Aqui. Ok? Ops. Você observa que ele se move muito lentamente. Muito lentamente. É praticamente um extrato puro. Esse daqui, inclusive, foi descontinuado e eu não tenho mais como a utilização dele, a não ser que eu consiga comprá-lo, só que os preços estão bem altos. Eu tenho aqui, por exemplo, o Eau de Parfum. Por exemplo, olha. Então você pode ver que é muito mais líquido. Tá? E aqui cabe uma explicação. Quando você vai aplicar um perfume, por que você não deve fazer esse tipo de movimento? Na aplicação desse, não pode. Na aplicação de outros perfumes que nós temos na atualidade, também não. Porque você vai realmente destruir toda a cadeia olfativa. O perfume ele tem um momento que ele vai abrir, tem um momento que você chega no núcleo dele e tem um momento assim de base dele, que dá sustentação para tudo isso. Quando você pega e flexiona, você ocasiona, vamos dizer, que muitos dos elementos que estão ali dentro comecem a ter comportamentos de alta temperatura. Então você vai perder o seu perfume. Agora, por que muitas pessoas pensam que fazendo isso tudo estará bem? Porque isto vem assim, olha, de muito tempo atrás. E eu diria, começou esse hábito na Europa.
quando eu me refiro muito tempo atrás, estou me referindo à avó, da avó, da avó, da avó. Os perfumes com uma concentração diferente, haviam 2 na realidade. Elas colocavam o perfume e eram obrigadas a aquecer o perfume para que ele se volatizasse. Ou então, ainda hoje existem, que são os perfumes sólidos, não é? Alguns são em forma de bastão, outros você pega e aplica. E por que você tem que fazer um movimento de fricção? Porque senão ele é uma graxa pura. Ele precisa realmente se dissolver para que ele possa produzir. Então, na atualidade, isto não pode mais ocorrer. Desculpe o balanço, aqui tem uma cachorrinha que está passando aqui e eu tenho que tomar cuidado, porque ela gosta de ficar bem no meu pé. Todo instante, quando eu observo, ela está no meu pé, tá bom? Então, ainda me referindo aos tipos de perfume, né? Nós temos o próprio extrato, que é o mais próximo possível da fórmula do perfume, que é exatamente isso daqui, que os copiadores, imitadores, né, inspiradores estão atrás, e isso daqui não tem como ninguém reproduzir, não tem. Quem tem é o perfumista. Em seguida nós temos o eau de parfum, em seguida nós temos o eau de toilette. E aqui eu estou me referindo, por exemplo, eu tenho um Dior aqui. Esta concentração de perfume, ela é menor que nos anteriores. Tenho também aqui um outro, que é o que é mais adequado se você quiser conhecer um perfume. Ele tem que ser, tenho aqui um Chanel Egoist, então ele tem que ser, aqui olha, como um spray, né? Você vai apertar e ele vai sair em spray, tá? Por que eu não recomendo os outros que não têm o spray em si? Porque, por exemplo, esses daqui, ele não tem o spray, mas é tão alta a quantidade dele que um pouquinho já é o suficiente. Já os outros, quando você pede por uma amostra e você tem que tocar no corpo, aquela amostra não é bom, porque você contamina a amostra. Então, o spray em si é muito versátil. A outra coisa que você também tem que levar em consideração é o perfume, observando que ao comprá-lo, ele tem que ter aqui este código. Normalmente, os perfumes, eles vêm envolto, né, lacrados em celofane. Em seguida, você tem, propriamente dito, o perfume em si. E atrás, note, você também tem a codificação dele, que deve bater com a da caixa. Você deve checar esse código em sites apropriados que vão fornecer até a data da fabricação do perfume. E aqui você tem o borrifador, né? Então sempre ter o borrifador apontado a uma certa distância. Esses perfumes, eles também, você pode tê-los tanto em eau de toilette, como também em eau de parfum. E alguns em parfum. Perfumar-se, ele pode ser uma coisa extremamente trivial, como pegar um perfume e aplicar 2 sprays e sair, como ele pode também ser uma arte. Então, sendo ciente disso, muitos perfumes, eles não são tão potentes quanto o público gostaria que fosse. Bom, os designers tiveram
a brilhante ideia de fazer perfumes que fossem combos, né? Por exemplo, eu tenho este Eau Fraiche, que vem junto, está aqui, com aftershave, um bálsamo, e um outro para banho. O que é que ocorre? A primeira coisa que você tem que ter em mente é não misturar perfumes. Se você está utilizando um, é bom que as coisas que você utiliza também venham daquele designer. Então, se eu for sair com um Versace e quiser realmente estar na estica, o que eu vou fazer? Eu vou tomar um banho, vou aplicar o gel deles, vou fazer a minha barba, vou aplicar o aftershave deles. Isto faz com que o seu perfume normal, este daqui, tenha uma duração maior. Porque o perfume, ele precisa de um ambiente mais oleoso. E aí ele se fixa mais do que no ambiente seco. Esta é a razão porque nos cabelos, muitas vezes existe maior projeção do que a projeção dada na pele. Tá? E, eventualmente, você também pode aplicá-lo na roupa. Agora, observe o seguinte. Se você tomou o banho, fez todo esse procedimento, fez sua barba. Mulheres, aplicou o hidratante. Aliás, o hidratante ele deve ser feito com o peso de uma moeda. Sabe o que é isso? Algumas mulheres querem passar o hidratante dessa forma. Não é assim que se faz. Você pega, põe um pouco na mão e vai passando em direção ao coração. E assim mesmo a partir das pernas. Porque você vai aproveitar, além de envelopar a pele, né, que está ali, você também vai se beneficiar do seu movimento secundário, da sua circulação secundária, né, que é a sua circulação linfática. Para estas coisas que muitas vezes aplicam praticamente querendo modelar o corpo, não é assim, né? Você, se quiser a parte de modelagem, você vai ter que contratar uma pessoa especializada. Essa é a minha função. E muitas vezes, não é? Tem que ser uma pessoa especializada para fazer esse tipo de trabalho. Porque mesmo a modelagem manual, uma forma errada de modelar, modela errado. Então tem que ser uma pessoa que conheça da composição, da estrutura feminina. Mas voltando a isto, então aplica-se isto sobre o corpo. Então, de certa forma, né, o aroma que está ali no eau de toilette vai também estar presente, né, na forma do sabão de banho, do gel de banho, vai estar presente na hidratação e na nutrição das suas células. Esse é um lado importante. Agora, você fez tudo isso, por exemplo, aplicou nos pulsos, aplicou aqui, você está fazendo o quê? Colocando muito perfume. E como se diz na França, muito perfume mata o perfume. O perfume, ele é para ser descoberto, antes de mais nada. Ok? Então, não exagerar, não é? Veja as partes que realmente lhes são importantes, veja a qualidade do perfume que você está, se ele é um perfume mediano, se ele é um perfume fraquinho, ou se ele é um perfume forte. Então, tudo tem que ser relativamente condizente. Ok. Além destes fatos, né, mostrei, existem outras casas, por exemplo, que também fazem esse tipo. Por exemplo, tem aqui a Lacoste, né, tem o Azarro, e assim vai aí por diante. Mas digamos que você não tenha este material em mãos, né, mas ainda assim você gostaria de estar
ampliando ou intensificando um pouco mais o seu perfume. O que você pode fazer? Bom, primeiro de tudo, você pode adquirir um produto que tenha pelo menos uma das notas principais do teu perfume. Então, se o teu perfume, por exemplo, tem baunilha, então compre uma coisa com baunilha. Este, por exemplo, aqui, ele já faz a hidratação durante o banho e ele também já faz a nutrição, porque eu não tenho muito tempo de ficar passando cremes pelo meu corpo, então eu aproveito durante o banho. Tá? A outra forma você também pode pegar, né, o creme, isso as mulheres podem pegar o creme e passar, né, na mão, você coloca apenas um montinho e em seguida, digamos que o seu perfume tenha lavanda. Pegue algo natural, como por exemplo este daqui, ó, né? É um produto natural, é muito bom. E você coloca 2, 3 gotinhas ali. 2, 3 gotinhas, 4, depende do tipo de essência. Tá? Você pode colocar mais gotinhas. Outros, como por exemplo, eu tenho aqui, olha, o tea tree, né? Então isso daqui iria remeter a uma nota verde, e você colocar muito disso daqui, não pode. É extremamente forte. Esse, por exemplo, tem um outro também, o capim-limão, são extremamente fortes. O bergamota tem que ser um pouquinho mais com moderação. Enfim, você aplica, faz a mistura e passa pelo corpo. E em seguida aplica seu perfume. Joia de tudo. Vai estar assim 100%. Você está ampliando uma nota do perfume, né? Estará nutrindo o seu corpo. Ou seja, isto é para aqueles momentos que você realmente quer fazer, né, da situação uma arte, uma obra de arte. Tá? Não uma coisa muito rápida, não. Você quer se apresentar, né? Você quer ser notada, mas notada com classe. Uma das perguntas que podem ser feitas bem, mas por que eu iria colocar um perfume na minha roupa se eu posso colocar na minha pele? Joia, você pode colocar na sua pele. Mas existem pessoas que, por uma condição ou outra, não é? Ela pode ter irritação na pele e ela não suporta o perfume. Então, neste momento, aplicar na roupa é uma forma de estar perfumada também. Tá bom? Há uma coisa. Se você aplica o perfume da forma normal, normalmente você começa a intensificar o seu perfume depois que sai do banho e aplica, porque os poros do seu corpo estão, inclusive, mais abertos. E, além disso, você também aplicar sobre a vestimenta, você está duplicando, eu repito, você está duplicando a capacidade desse perfume. Atenção que você pode, dependendo do perfume, explodir um quarteirão. Vai com calma. Se aplicou na pele, não precisa aplicar na roupa. Tá bom? Isto é para momentos realmente muito especiais e perfumes que, de certa forma, necessitem de algum plus. Tá? Então, observa esse lado. A outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que existem pessoas que, apesar de colocarem um determinado perfume, elas não sentem o cheiro. E falam, esse perfume aqui não presta. Antes de você chegar a esta conclusão, primeiro, você tem que utilizar esse perfume. Tem que observar se as outras pessoas estão notando, ou se não estão notando. Tem que dar tempo ao perfume. Eu diria assim, você tem que dar pelo menos 10 dias de aplicação para esse perfume, diárias. Sabe por quê? Porque quando você taca um produto na sua pele,
tem que haver uma sinergia. E muitas vezes o corpo ele demora um certo tempo a se adaptar ao perfume, até ele compreender, vamos dizer assim, em palavras simples, até ele compreender do que se trata. Mas ainda o seu cérebro, ele ainda não aprendeu a registrar aquele perfume. Então, até que esse momento realmente chegue, você tem que dar esse tempo. Se após os 10 dias você ainda continuar sem sentir, as pessoas também não estão sentindo, bem, há algo de errado com esse perfume, ou ele não foi feito para você. Tá bom? Perfumes na praia, perfumes ao sol, você deve utilizá-los? A aplicação não deve ser feita quando você estiver debaixo do sol. Não. Você tem que aplicá-lo à sombra, esperar secar para depois sair. E, evidentemente, você deve estar, de certa forma, já habituada com esse perfume para sair com ele ao sol, porque as reações são intensificadas. E esse é o motivo pelo qual os perfumes fortes se tornam muitas vezes insuportáveis, porque não se consegue, vamos dizer, sentir liberdade. As pessoas não sentem liberdade com um perfume extremamente forte debaixo do sol. Ao contrário que outros que sejam mais frescos, dá uma sensação de conforto. Então, primeiro de tudo, você tem que buscar, né, esta conciliação do seu conforto, também, de certa forma, o conforto das pessoas. E é por isso que você se perfuma. E é por isso que você vai aplicar até um determinado número de borrifadas. Por exemplo, eu posso sair com um perfume mais forte, como esse daqui, mas eu regulo a borrifada. Muitas vezes, apenas uma, aponto aqui para o meu dedo esquerdo, passo, pronto. E eu posso sair, mesmo que esteja em um clima quente. Mas se eu fizer todo um procedimento, aí vai ficar difícil, não é? Então, há que se levar isso em consideração. A outra coisa também, em relação ao perfume, é quando você vai, por exemplo, visitar hospitais. A preferência é que você apenas, eu estou lhe dando aquilo que me foi passado nos anos de experiência na França. A preferência é para que você aplique apenas um gel corporal e não aplique perfume. Porque se você for visitar uma pessoa que está num quarto e tal, pode não ser bom para ela. Tá? Então, você tem que pensar em termos de conforto. A outra coisa, né? Perfumes em elevador e tal. Bem, nós convivemos numa sociedade. Evidentemente, você tem todo o direito de se perfumar, com um certo cometimento. Normalmente, o sentir o perfume, quando é um perfume de qualidade, ele é bem aceito. Porque o tempo que uma pessoa às vezes fica no elevador é um tempo pequeno. Eu conheci muitos anos atrás um amigo, na realidade, ele trabalhava para o Consulado do México, em São Paulo, e era infalível. Ele tinha um perfume que o momento que ele entrava ou o momento que ele saía, todos no prédio sabiam que era o Emílio. Era a assinatura dele. Então, perfumes também podem ser utilizados como assinaturas. Apesar de eu ter uma assinatura, eu não estou usando, não é? Porque eu uso diversos. Mas você pode ter um perfume que seja a assinatura também. E qual vai ser a impressão? No caso do Emílio, era uma boa impressão.
as moças gostavam. Ah, ele passou aqui. Ele passou pelo corredor. É isso. Bom, enfim. Ambiente de trabalho, você deve diminuir um pouco a dosagem ou utilizar perfumes que sejam apropriados. Reuniões, da mesma forma. E a utilização dos perfumes, isso é um assunto para uma outra hora, também é muito de acordo com as profissões. Eu espero que tenham gostado. Procurei cobrir o máximo possível esse assunto. Eventualmente, alguma coisa aí pode me surgir, mas o básico está aí, levando sempre em consideração a originalidade do produto. Para aqueles que estão iniciando, eu diria, é o caminho mais correto, porque existem uma série de regulações, não as brasileiras, nós não estamos falando disso, estamos falando de regulações europeias, para que um produto seja distribuído ao público. E existem diferenças absurdas em relação ao que se é permitido no Brasil, ou muitas vezes não se é permitido, mas os olhos são tapados. Lá, a coisa funciona. Então, se um determinado produto que vem de lá lhe ocasionar algum problema, bem, você tem meios de ter ressarcimento, tá bom? Meios legais. Então, vamos aí sair, compra o perfume que você quer, o seu escolhido, e vamos nos perfumar. Porque a vida é isso, tem que ser levado com alegria, satisfação e amor. Perfume também faz parte da vida e do amor à vida. Tchau, gente. Grande abraço.